Há 6 anos, a minha vida virou do avesso, quando eu tive um diagnóstico de um câncer de intestino. Eu tinha 39 anos, estava fora da idade prevista para esse tipo de câncer. Eu não tinha nem sintomas evidentes, nem histórico familiar. Foi um choque. Mas não só para mim. O câncer ele tem essa capacidade de atingir a todos à nossa volta, especialmente quem a gente mais ama. Foi assim, no susto, que eu comecei o tratamento, porque eu já tinha a primeira cirurgia marcada. E foi nela que a gente descobriu que o meu diagnóstico não tinha sido precoce e o câncer já poderia ter se espalhado. Nesses casos, pelas estatísticas, a minha chance de estar aqui hoje, conversando com vocês, era de 70%. Bem, eu não sou de exatas, mas esse número me pareceu razoável e eu me mantive confiante da minha cura. Mas 1 ano depois, começaram as primeiras metástases. Aí as minhas chances despencaram para 14%. Sim, as estatísticas do câncer podem ser bem cruéis. E eu acho que até por um instinto de sobrevivência, eu resolvi simplesmente ignorá-las e focar no meu tratamento. E que tratamento? Nesses 6 anos, eu já fiz quase 50 ciclos de quimioterapia, mais de 10 cirurgias com 7 órgãos manipulados. Não preciso dizer para vocês que não foi fácil, vocês podem imaginar. Mas nada me tirava do meu foco de vencer o câncer. Foi com a minha mãe. Eu aprendi a não desistir. Mas no 4º ano do tratamento, eu confesso a vocês que eu já estava bem cansada. E com ansiedade a 1000, né? Querendo ouvir as palavras mágicas, você está curada, vá. Mas mais uma vez, as coisas não saíram como eu imaginava. E dessa vez, eu tive o diagnóstico que meu câncer tinha se tornado crônico. Sim, meu câncer não tem cura. Confesso a vocês que essa notícia foi muito pior do que quando eu descobri a doença. E foram meses até eu conseguir me recuperar e encarar a vida. Mas passado o tempo, eu pude entender que eu posso sim viver bem com a doença sob controle. E é o que eu tenho feito. Na verdade, viver com câncer crônico é muito parecido com as doenças crônicas que a gente conhece, tipo diabetes, hipertensão. Precisamos de acompanhamento médico constante, remédios para controlar a doença e, de alguma forma, vai alterar nossa rotina. Bem, se tinha uma coisa que havia implodido na minha vida, era a minha antiga rotina. Foram anos tão intensos, eu juro, eu não saberia dizer para vocês se eu sou a pessoa mais sortuda ou mais azarada desse mundo. Mas antes de contar com a sorte, eu sei que eu tenho algumas características que me ajudaram muito nesse processo. Coisas simples, como curiosidade, paciência, bom humor, saber pedir ajuda e cuidar da minha saúde física e mental foram fundamentais para eu encarar tantos desafios. Tem sido uma jornada insana, mas que tem me ensinado muito. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Porque eu acredito que pontos fortes e desafios tenho eu, tem vocês todos aqui, tem todo mundo. Descobrir quais são, investir neles, é um baita de um caminho. Mas por que curiosidade? A primeira, né? Tão importante. Desde criança, eu sempre fui muito curiosa. E desde que eu descobri a doença, eu sempre busquei saber mais sobre ela. E principalmente sobre como dar conta dos efeitos colaterais do tratamento, que são muito pesados. Eu me dedico muito buscando a melhor qualidade de vida possível. E saber mais sobre a doença e sobre o tratamento me permitiu entender um pouquinho melhor esse mundo da oncologia. E foi assim. E hoje eu sei que eu estou bem, graças à medicina, que tem melhorado a cada dia a vida dos pacientes crônicos como eu.
e eu não perco a fé de que, muito em breve, algum pesquisador maravilhoso vai descobrir um novo tratamento que vai ser a minha cura. Tá ali, na frente. Porque eu sou brasileira e eu não desisto nunca. E foi assim, aprendendo um tanto de coisa diferente, derrubando alguns mitos e muitos medos, que eu fui me tranquilizando, fui me acalmando. E aí até abri um espacinho pequenininho para a vida ficar um pouco mais leve. Aí acredito que entrou meu bom humor. Sempre foi natural para mim chegar sorrindo, fosse no hospital ou em qualquer lugar. E eu percebi, eu comprovei o quanto o sorriso é contagiante. Com meu pai eu aprendi, e na prática eu vi, que com bom humor e empatia, nossa, muitas barreiras se desmancham. Com meu pai também eu aprendi a ser paciente. Na verdade, foi na pior fase da vida que eu descobri que eu precisava ser uma paciente, mas bem paciente, em todos os momentos. Fosse para fazer um exame mais longo, esperar o resultado sem surtar, ou para me recuperar dos incontáveis pós-operatórios. Pode parecer besteira, mas eu acredito que a paciência e o bom humor, junto, me ajudaram a passar por tudo isso com muito menos sofrimento. Eu acredito que eles são, assim, das formas mais criativas e delicadas de demonstrar amor e empatia. Eu para comigo e eu para com os outros. Eu também aprendi a pedir ajuda. Sabem os pratinhos que nós mulheres estamos sempre equilibrando? Pois é. Esse eu acho que foi um dos meus maiores medos. Como que seria quando eu tivesse impossibilitada de fazer tudo o que eu estava acostumada a fazer? E olha, que foram muitas vezes que eu me encontrava absolutamente fora da área de serviço. Então, a solução, é fácil, pedir ajuda. Mas não, pedir ajuda não é fácil. Já passou de tudo pela minha cabeça. Medo, vergonha, receio, não queria incomodar. Mas passado o tempo, eu pude ver que quanto mais eu pedia ajuda, quanto mais eu me mostrava vulnerável, mais eu me conectava com o outro. De verdade, conexão. E eu encontrava não só a ajuda que eu estava procurando, eu encontrava muito acolhimento. É claro, eu tive as minhas decepções, mas elas me ensinaram principalmente a saber a quem pedir ajuda. E vale o ditado, tá? Muito ajuda quem não atrapalha. E eu recebi muita ajuda. Do meu marido, da minha mãe, que foram incansáveis e são incansáveis até hoje. Da minha família, dos meus amigos, que viraram a minha rede de apoio. Dos conhecidos e desconhecidos que torciam por mim. De tantos profissionais absolutamente incríveis, atenciosos e carinhosos que cuidaram de mim nesses anos todos. Eu só posso ser grata por tanta ajuda. Mas mesmo com tantas pessoas incríveis, querendo aliviar minha carga, e mesmo que o câncer, sim, é uma doença que afeta a todo o entorno, eu sempre tive consciência que essa é uma jornada bem solitária. E por mais que eu goste do carinho e da companhia, no final das contas, era eu mesma. Então eu passei a cuidar de mim. Como eu cuidaria de um bebê. Ou de alguém doente que eu amo muito, muito. Parece brincadeira, né? Mas é incrível como é fácil cuidar do outro e é difícil cuidar da gente. Principalmente para nós, mulheres. Mas eu foquei. E fiz da nutrição e da atividade física pilares do meu tratamento. Junto com o cuidado da minha saúde mental. Porque sim, saúde mental é tudo. Mesmo buscando ser positiva e bem-humorada, é óbvio que eu não dei conta, muitas vezes. E perdi a conta, na verdade, quantas vezes eu desabei. E tá tudo certo. Se desabar faz parte da vida saudável, calcule passando por tanta coisa. Então, lá no início, logo no começo, eu busquei ajuda profissional e comecei um trabalho para segurar o meu psicológico e um profundo trabalho de autoconhecimento. E para ajudar, eu também aprendi a meditar. De muitos jeitos. Sentada no tapetinho,
desenhando, imaginando. E eram nesses momentos em que eu conseguia silenciar todos os ruídos, todo o barulho do mundo, que eu conectava com o meu eu mais profundo. Eu podia ouvir a minha intuição e, principalmente, relembrar as muitas, muitas razões que eu tinha para viver. Era como se eu abastecesse meu tanque de energia e eu voltava ainda mais forte para as minhas batalhas. Bem, de tantas histórias que eu poderia contar que ilustra tudo que eu falei, tem uma que eu gosto muito que eu queria compartilhar com vocês. Depois de terminar a minha primeira quimioterapia, eu não tinha mais vestígio da doença no corpo e eu fui colocada em observação. A princípio, eu achei que eu estava curada. Só que meses depois, eu desenvolvi sintomas de estresse pós-traumático. Mas a minha intuição dizia que era meu câncer que estava voltando. E por mais que os exames estavam ótimos, não tinha nada, e meus médicos falaram assim, olha, fica calma, você não tem nada. Eu decidi investigar. Procurei a ajuda de um especialista, fiz mais uma série de exames. Só que antes do resultado final, eu viajei com a minha família para a formatura da minha enteada. E fiquei de pegar o resultado na volta. Mas no meio da viagem, o resultado chegou. A minha primeira metástase foi no pâncreas, um órgão bem complicado e bem raro, inclusive, de receber um tumor vindo do intestino. Eu sei que não deveria e não aconselho ninguém a fazer, mas eu dei um Google e botei câncer metastático pâncreas. Aí vocês podem imaginar o que eu li. Eu entrei em choque. Mas eu vi que meu marido ligou para o meu médico que pediu para falar comigo. E eu atendi e ele me disse... Aliás, brincadeiras à parte, eu sou muito sortuda, sim. E meu médico é um ser humano maravilhoso e um profissional ímpar. E com todo cuidado ele me disse, Gabi, você vai sair dessa, fica calma. Pronto. Não precisava mais de nenhuma explicação. Essas palavras foram suficientes para me acalmar, porque eu sabia que era a minha intuição que estava certa. Essa calma não era negação, juro. Nem foi nada simples nem mágico. Foi uma construção que começou lá atrás, em meio a águas turbulentas de uma noite muito escura. Pois é, mas a noite acaba, o dia vem, as águas se acalmam. Principalmente, a gente aprende a navegar. E aí a vida seguiu, com seus dias de tédio e burocracia, em que eu coloco o trabalho em dia, com dias lindos de sol, onde eu faço estoque de amor, de memória, de afeto, dias difíceis, que parecem que não vão acabar nunca, mas acabam. E no final, sempre será sobre esperança. Sobre nos esticarmos um pouquinho mais. Fazermos um esforço, às vezes, sobrenatural. E darmos o próximo passo rumo àquele futuro maravilhoso que a gente sonha. É assim que eu venço o câncer todos os dias. Gratidão pela oportunidade de dividir minha história com vocês. Quaisquer que sejam as suas lutas, entendam os movimentos da vida, se conheçam e aproveitem esse presente divino que é viver. Obrigada.